Olá amigos da CarWP, hoje finalmente vamos conversar sobre a picape Toro. Eu estive visitando ela na concessionária, fazendo aquele vídeo que vocês conhecem bem, o pessoal que acompanha o canal, o showroom, onde eu filmo e mostro alguns detalhes do carro, sem falar nada. Mas o gerente ainda não liberou, ele disse que apenas dia 27 eu posso liberar essas imagens, então vou só dar uma palhinha para vocês aí, para provar que eu estive com ela. Então se vocês estão vendo aí um homem forte, bonito, vocês precisam de óculos, porque esse não sou eu. Estou aí, esse ser comum, esse homem comum. Antes de começar, quero mandar um abraço pro Ed. O Ed é pai da Fiat Toro Group, um grupo no Facebook muito sério que me ajudou bastante para coletar algumas informações que eu vou conversar com vocês aqui. E eu recomendo que você, se tem interesse em adquirir a Toro ou conhecer mais a fundo sobre ela, ser o primeiro a ter algumas informações dela, entra nesse grupo aí, tá na descrição do vídeo. O Ed seleciona bem, não tem criança lá, apenas pessoas que querem interessar. A maioria são compradores ou futuros compradores da Toro, pessoas que estão estudando se vão comprar. Alguns já até compraram a Toro e já estão dando seus relatos. Então, Ed, valeu por tudo. Bem, nosso mercado está criando esse segmento interessante, uma picape abaixo das nossas médias, nem tão grande e também nem tão pequena como a Strada. É curioso a gente pensar que esse degrau foi criado justamente pela insistência da Fiat em manter a Strada. Ela nunca deu um passo adiante de uma reformulação na estrutura total, uma nova geração da Strada. A Strada sempre permaneceu com a mesma genética dela desde o seu lançamento. Foi aprimorada, é um ponto que a gente tem que tirar o chapéu para a Fiat, é a parte de pesquisa dela. Ela sempre ouve o que o consumidor pede, sempre dá um passo adiante. A Fiat, nesse ponto, a gente não tem como negar que ela está sempre atenta às mudanças que o mercado quer. Se deu isso na cabine estendida, depois na cabine dupla, o uso da terceira porta, embora para mim aquilo nunca foi prático, mas ela foi trabalhando nisso e acabou tornando a Strada um dos carros mais vendidos de 2015. Em alguns meses foi o veículo mais vendido do Brasil. Mas chegou um momento que, é claro, esse produto ele vai saturar, e a Fiat sabe disso, está atenta. E do pulo da Fiat Strada para a representante das médias no momento, que é a Chevrolet S10, havia um tamanho muito grande, cerca de meio metro de comprimento, e havia muito um espaço ali. Aí chegou há poucos meses atrás a Renault Duster Oroch, que tem um comprimento um pouco maior que o da Strada e acabou gerando um degrau interessante. Então a Oroch é 22 centímetros mais curta que a Fiat Toro. Então na realidade eu ainda estou confuso se eu chamo a Oroch de uma concorrente ou não da Toro. Especialistas dizem que o correto é chamar a Oroch da maior das pequenas e a Toro isolada, por enquanto, né? Porque há rumores da Chevrolet ressurgir aquela S10 que foi descontinuada, que é o mesmo porte dessa, com um visual repaginado, e a Ford trazer a EcoSport Pickup, sua concepção. Outro ponto que eu queria falar que eu estava esquecendo é que a Ford perdeu a oportunidade de fazer isso há anos atrás, quando ela já havia planos de uma EcoSport Pickup, a primeira EcoSport, que seria um porte, vamos dizer, já assim, maior que as pequenas, menor que as médias. Simplesmente ela decidiu descontinuar a correr e saiu desse segmento que com certeza ela se arrependeu, se tornou um dos mais aquecidos do mercado aí. Então nós podemos imaginar que existem agora dois degraus. Da Strada existe um degrau para a Oroch e ainda existe mais o degrau da Toro, principalmente por questões de preço. A Oroch e a Toro elas só brigam na faixa dos 70, quase 80 mil reais, que é a versão de topo da Oroch, a atual versão de topo dela, que é a 2.0 manual. E a versão flexível de entrada, 1.8 da Toro. Essas versões brigam, somente essas duas, em questão de preço, da Oroch contra a Toro. A Renault está segurando o lançamento da Oroch automática, embora seja um câmbio apenas de 4 marchas, que deverá sair aí. Mas enfim, conhecendo os dois carros, eu digo que sim, essas versões concorrem. Se alguém quer comprar uma versão básica da Toro,
deve sim dar uma visitada antes na Auroch e dar uma olhada. Nós vamos fazer um vídeo só sobre esse embate da Toro contra a Auroch nas versões básicas da Toro mais para frente. Na verdade, estamos preparando aí cerca de 7 comparativos da Toro que vocês verão mais para frente aí, para que todo mundo que quiser comprar a Toro tenha essa informação disponível. Então a Toro é oferecida apenas com cabine dupla, 4 portas, em 2 versões, a Freedom e a Volcano. A princípio teremos a Alpine Edition, limitada apenas a 1000 unidades, que é uma Freedom completa com ótimo custo-benefício. Os preços variam de R$ 76.500 até R$ 116.500, preços de tabela sem opcionais. À disposição de motor 1.8 Flex e o segundo motor é o 2.0 turbo diesel. Trações dianteira e a integral, que é sob demanda, ou seja, ela trabalha a maior parte do tempo com a tração dianteira e quando sente falta de tração, aí ela liga o cardan e passa a usar a tração traseira, assim como no Jeep Renegade, onde originou a Toro, e ela é derivada até a coluna B, ela usa bastante estrutura do Jeep Renegade. E há 3 opções de câmbio, manual e automático de 6 marchas e na diesel a automática de 9 marchas, já vista tanto na Cherokee quanto no Jeep Renegade. Assim como a Auroch, a Toro deriva também de um SUV, o Jeep Renegade. Mas ao contrário da Renault, que produziu poucas alterações no desenho, a Toro ela tem um desenho muito bem elaborado. Não tem como ficar indiferente, ou você ama ou odeia. É como me lembra o lançamento do Cadete, causava impacto, você não tem como ficar indiferente. É um desenho original, ele usa essa escola da iluminação em 3 regiões, que a gente já viu no Jeep Cherokee, em alguns modelos da Citroën, mas aqui eu digo que ela foi mais feliz. A Fiat, os desenhistas da Fiat distribuíram muito bem as proporções, ficou muito bom. A grade em formato do T, e na verdade nessa dianteira nós temos vários elementos ali que remetem ao chifre de um touro. E também lembra muito, né? Existe um ângulo, se você olhar para ela da traseira, tentando enxergar um pouco da ponta dessa iluminação superior das luzes diurnas, você vai ver ali linhas do Evoque, claramente ali. Mas o resultado ficou bom na dianteira, eu gostei, não condeno quem não gostar, porque esse mesmo tipo de desenho no Cherokee eu não gostei, na Citroën também não, e eu pensava que não iria gostar na Toro, mas ao vivo eu gostei, conhecendo pessoalmente. Vou pôr mais algumas imagens aqui da concessionária para explicar para vocês a parte de iluminação. Então a região inferior ali, ela tem aquele sistema também dos faróis auxiliares ali embaixo, que eles respondem ao volante, ao pisca, você pode desativar isso também, né? Mas é uma função interessante, ele ilumina conforme a curva. Aí temos no meio a região da luz baixa, luz alta, e acima as luzes diurna e o pisca também. Então esses LEDs eles fazem seriam sobrancelhas de um olhar de poucos amigos, né? Aí para as laterais as proporções são muito boas, você não acredita que esse carro tem quase 5 metros. Eles trabalharam muito bem a parte das proporções. Ele tem um porte semelhante ao do Azera e não parece assim. Ele não é tão alto, o que disfarça a altura dele é esse rack no teto, que nas versões com teto solar é um rack quase decorativo. Mas enfim, a lateral ela tem um desenho com vincos bonitos, e como ela não tem essa separação, por ela ser monobloco, ela não tem essa divisão da carroceria, o chassi, aquela caçamba que é desligada com a cabine, então ela tem uma linha mais fluida, um desenho mais bonito, e ela tem praticamente o mesmo entre eixos da S10, e embora ela seja mais estreita na parte de comprimento, ela é mais bem aproveitada o espaço interno do que na S10. Aí a traseira, as linhas da traseira já, para mim, eu não digo que são linhas feias, mas não tem muita informação ali. E isso bestou um pouco, parece que é uma traseira de um outro carro colada ali. Mas nada que prejudique o modelo, apenas achei que faltou alguma informação a mais ali. Há muita chapa, um vazio ali. As lanternas também ficaram muito altas, criaram bastante vazio ali. Esses dias nós fizemos uma brincadeira com uma Lamborghini Toro e o pessoal comentou a respeito de que aquele filete que foi criado ali resolveu esse detalhe. Mas não há nada que prejudique,
visual para mim continua bonito, apenas acho que faltou alguma informação a mais ali. E nessa traseira nós temos o ponto alto dela, que é a questão da abertura da tampa traseira. Aquilo que nós já fizemos um vídeo aí que recebeu bastante audiência. Então ela tem um acionamento semelhante ao de furgão, com uma divisão em duas folhas, e isso aqui é perfeito para o público feminino. Esse carro vai atirar para todos os lados, então ele abre essas duas divisões, você não precisa abrir as duas ao mesmo tempo. Primeiro, atrás do logo existe um botão para um acionamento elétrico da destrava da folha da esquerda. Abrindo ali, existe do lado direito uma maçaneta para você destravar a folha direita, e é muito leve o acionamento. Eu digo que é mais fácil abrir essa tampa do que a porta de uma geladeira. Eu lembro que a primeira vez que eu fui ali, eu fui com uma força, acostumado com picape, que você precisa de uma grande força ali, quando a tampa toda despenca, aquele peso. Nesse aqui não, é menos força para você abrir a porta do carro. É muito fácil o manuseio dela. Para as mulheres que se preocupam bastante com a questão de unhas, esse ponto aqui é melhor que na Oroch, que a tampa despenca com aquele peso e tem aquela maçaneta que é de um sistema mais pesado. Aqui não, é um acionamento leve. Eu gostei desse sistema. Há ainda o opcional do extensor, que é muito bem planejado também, que ele fica embutido na tampa, você desce ele, formando um L, aí coloca ele. Ela é bem alta, seguindo um desenho parecido com o da Fiat Strada, então a maior parte do volume dela vem disso aí. Cabe 820 litros, a Oroch oferece 683, é bem maior no todo, esses 820 litros. O step fica debaixo, como na maioria das picapes. Na Toro flexível são 650 kg de capacidade de carga, chegando a 1000 kg na versão diesel, como a lei exige. Então esse manuseio é muito bom, você tem acesso a ela com facilidade, e ainda o extensor opcional é uma sacada muito boa. É muito melhor que na maioria das picapes, inclusive que da Strada, e é perfeito para o público feminino. Então, entrando nela, eu lembro que a minha expectativa quando fui conhecer o Renegade, que é o irmão menor da Toro, eu imaginava que no Renegade eu iria encontrar uma Fiat Adventure, mais ou menos. Mas fiquei bem impressionado com o interior do Renegade, me senti muito bem ali e achei acabamento bom. E na Toro a minha expectativa era essa, que eu tivesse a mesma impressão que eu tive no Renegade. Já vou dizer 2 pontos negativos, porque eu gostei do interior da Toro, mas as ressalvas ficam pro freio de estacionamento, que não é elétrico. No Renegade ele é elétrico e aqui não sabemos por que não é. E no material, que é um plástico duro, um acabamento que me lembra mais ou menos um Celta. Eu não gostei do plástico. Tirando esses 2 detalhes aí, ou tentando esquecer deles, o interior é aconchegante, os bancos são bons. Na versão de topo, acionamento ajuste elétrico para o motorista. A ergonomia é bem melhor que na Oroch, porque não é uma adaptação, o carro foi projetado realmente para ter os sistemas multimídia e está tudo na mão ali. E apesar de simples, o acabamento tem um visual muito bom, é agradável aos olhos. O volante tem ajuste de distância, de altura, os pedais estão numa posição boa, o espaço interno é bom. Achei que atrás ele é pouca coisa menor que o da Oroch, mas a acomodação do banco de quem vai atrás, a inclinação é melhor, é mesmo a S10 que você senta, aquela posição de picape. Na Toro é mais agradável, embora haja menos espaço para os ombros, para as pernas, mas a acomodação das costas é melhor que numa S10 e um pouco melhor comparado com a Oroch. Então, assim como no Renegade, os instrumentos são bem legíveis, o volante é o mesmo padrão Jeep, com os botões como visto na linha Chrysler. Eu encontrei até a informação da pressão dos pneus ali na Vulcano, e podemos acionar a partir da distância através do controle. Na Vulcano, apenas nela, a chave é presencial, você não precisa dela, nem há sistema de fechadura ali da chave, canivete, ela é apenas uma chave presencial. Você coloca ela no bolso, quando você coloca a mão no trinco, o sensor ali detecta que houve um movimento da mão ali e ele faz a leitura do controle e libera a porta para você. Também nesse controle há um acionamento para destravar
a caçamba e a partida é por botão. Então são elementos aqui, como a proposta dela é de unir um SUV dentro de uma picape. Nesse ponto realmente a gente pode dizer que ela convence. Então ela é muito maior que o Renegade, tem um bom espaço interno, o acabamento, os padrões de tecido são bons. Apenas minha ressalva fica para a questão do uso de plástico. E debaixo do descansa-braço há um ambiente ali que pode ser refrigerado. Eu não me lembro se ele é um opcional, mas existe esse item aí. Assim como no Renegade a multimídia ela é pequena, né? São 5 polegadas, e não espelha com o celular, que seria muito bom. Esse aqui ainda não tem essa função. Não há faixa degradê e a função um toque do vidro elétrico ela existe apenas para o motorista. Ainda no console central você encontra motor de tração ali para as versões 4x4. Então na parte de motores havia uma preocupação muito grande com respeito a esse 1.8 flexível, que é uma evolução do que a gente já viu aí na estrada, que foi implantado no Renegade e tem tido ressalvas, porque é pouco motor para muito peso no Renegade. E na picape Toro a gente já estava na expectativa que ela viesse pesada, cerca de 200 kg a mais que o Renegade. Então essa Toro flexível ela pesa 1.619 kg. Só para ter uma ideia, a versão de topo da Oroch ela pesa 1.346 kg. Então esses 1.600 kg são bastante peso para um motor 1.8. Nós já estávamos preocupados com como seria isso. Então a Fiat retrabalhou o e-Torque agora Evo, ele não chegará ao Renegade, está exclusivo aqui para Toro. Então ele recebeu um pouquinho mais de cavalaria, um pouquinho mais de torque. Mas o problema desse motor nunca foi cavalo ou torque, sim distribuição. Tanto na estrada, no Renegade foi melhorado, mas ainda há reclamações. E na Toro, segundo as informações que a gente teve, são 139 cavalos a 5.750 giros e o torque 19,3 kg a 3.750 giros. Tudo no álcool, esses números aqui. Então nós tínhamos medo de uma maquiagem em cima desse motor, mas as primeiras avaliações aí da imprensa séria nisso é que eu não gosto de dar a minha opinião, eu prefiro a opinião de especialistas aqui, mas disseram que sim, que essas alterações elas foram bem-vindas e elas atenderam ao que o produto pede. É claro que ele não deixa de ser um 1.8, mas ao contrário dos relatos de alguns aí que dizem que esse motor aí, ele se comporta como 1.0 nos outros carros, aqui não, ele está atendendo. Claro que não é um esportivo, é um motor 1.8, ele não está subdimensionado para esse carro. Então, segundo a Fiat, ele acelera de 0 a 100 em 12,2 segundos com álcool. Lembrando que esse motor flexível, nesse primeiro momento, ele só é oferecido com câmbio automático de 6 marchas. E as reclamações que estão havendo aí não são de aceleração, mas sim de retomada. Ele poderia ser um pouco melhor na retomada, mas nada que prejudique o conjunto. Então, essas primeiras informações aí nos deixam aliviados, um problema a menos para um produto que tem uma faixa de preço alta, na minha opinião. Mas quem quer motor de verdade, né, tem que partir para o 2.0 turbo diesel. Esse aqui não existe ressalvas nenhuma. São 170 cavalos, não houve por que alterar nada. É o mesmo conjunto já visto no Renegade, que é elogiado lá e também foi elogiado aqui. São 170 cavalos a 3.750 giros, 35,7 kg de torque a 1.750 giros, dentro do esperado para um carro com peso expressivo. São quase 1.900 kg, aí sem considerar o carro quando carregado, enfim. Mas é motor condizente nessa Toro 4x4 aí, com câmbio de 9 marchas. Existe acesso ao câmbio por borboletas, a tração integral sob demanda, como a gente já falou, mas não há o Select Terrain da Jeep, que adapta o carro a vários tipos de terreno. Mas ainda assim é uma tração, um conjunto moderno, bem aplicado aqui na Toro. Então normalmente ele trabalha apenas com a tração dianteira, quando precisa ele pode enviar até 60% para o eixo traseiro, isso é ele que demanda. Tem o 4WD Lock, que bloqueia a divisão de torque 50% para eixo dianteiro e traseiro, e o 4WD Low, usa a primeira marcha, que é uma marcha muito curta, e normalmente o carro ele arranca em segunda marcha. Essa plataforma ela não é nova, dela já vieram o Grande Punto italiano, o Opel Corsa, mas ela tem uma suspensão sofisticada
mais avançada até que a do Renegade. Por quê? Ela é capaz de trazer os benefícios de uma picape, uma caçamba, e o conforto de um sedã. Então ela tem uma suspensão traseira independente multibraço, com molas helicoidais, semelhante da Oroch, mas com uso de braço superior. Então é uma suspensão com rodar mais confortável, mesmo eventualmente com alguma carga ali atrás. E na dirigibilidade, esse é um ponto a favor. Tem muita gente se perguntando, eu devo tocar minha S10 para uma Toro? Não é simples de responder isso, mas a questão é a seguinte: em trechos de rodovia, com uma picape carregada, lembrando que ela também leva 1000 kg, vamos imaginar algo que esteja carregando motos, e uma situação que exija uma rápida resposta no volante, uma picape tradicional como a S10, com a caçamba separada da cabine, o motorista sabe que essa picape vai se comportar dançando. Haverá ali uma intervenção que necessita até certa experiência do motorista. A Toro, nesse sentido, ela é indicada, porque ela tem uma dirigibilidade mais avançada. Então ela é focada para isso, para pessoas que raramente usam peso na caçamba, mas eventualmente precisam. Então eu já vou finalizar aqui dizendo se eu recomendo a Toro, como a gente sempre diz. Eu tenho muitas críticas em outros vídeos aí dizendo que eu sou comprado. Não, gente, não tem nada disso. Aqui a gente faz e fala a respeito de imparcialidade. Eu não sou fã de nenhuma marca. Eu trato cada carro com uma forma isolada. Então eu digo assim, primeiramente a minha opinião pessoal, para mim. Eu não sei se eu compraria a Toro, mas eu estudaria bem ela, com certeza. A Fiat não tem nenhum carro expressivo para brigar com Corolla, Civic na linha de sedãs. O Fiat Linea nunca chegou perto disso. E há rumores do Fiat Tipo, mas eu acho que esse carro ele não vai bater de frente com o Corolla nunca. E agora a Fiat nos surpreende com um carro que vai concorrer sim. Ele vai procurar os mesmos bolsos e para um público feminino ele vai agradar também. Então eu acho que sim, a Toro ela deve ser levada em conta. Claro que a parte de desempenho era inferior a esses sedãs, mas a questão assim de convívio na cabine, ela é confortável, semelhante ao Corolla. As linhas para mim são mais atraentes. Como eu já falei, isso aqui é relativo. Ou você vai gostar ou você vai odiar esse desenho. Não tem como ficar imparcial. Ficar, não sei, não existe. Ou você ama ou você odeia esse desenho. Então eu recomendo, eu acho que a Toro tem o seu lugar no mercado. A Fiat espera vender 4.000 unidades da Toro por mês. Lembrando que o Renegade já conseguiu 7.000. Então eu acho que é um número alcançável, por assim dizer. 40% flexíveis, 60% diesel, dividido 60% entre metade com câmbio manual e metade com câmbio automático. As ressalvas que eu dou aqui, eu sinto falta da Fiat já introduzir o motor 1.4 turbo para substituir esse 1.8 flexível. Ele é visto no ponto T-Jet com uma roupagem esportiva, mas já não faz sentido, ele já deveria estar no modelo normal, como o Up TSI já faz. E há rumores de uma motorização 2.4, a Tiger Shark, que já existe em outros mercados no Renegade, sendo desenvolvida no Brasil com opção flexível, que poderá estar disponível aí dentro de algum tempo. Mas são rumores. Esse ano é muito instável na parte de desenvolvimento. Então esse motor pode estar sendo desenvolvido e lá na frente alguém bateu o martelo e diz, olha, não é mais viável porque o mercado mudou, essa cotação do dólar, inflação, enfim, existem muitos pontos aí. Mas a Toro está aí. Em breve nós vamos fazer alguns embates aqui. Por exemplo, ela contra o Oroch na versão básica, ela contra a S10 flexível, até mesmo contra o Renegade, enfim. Nós vamos mostrar para vocês, não na intenção de dizer a verdade absoluta, mas para direcionar, ajudar quem está indeciso e quer comprar esse carro. Então eu digo o seguinte, se alguém comprar a Toro, não vou apedrejar, acho que é um bom produto e realmente esse segmento aí, ele ainda vai dar muito o que falar. E com certeza, esse ano ainda não, porque as outras estão meio dormindo, as outras marcas, mas ano que vem com certeza a gente já vai ver brigas para tirar a paz da Toro. Então é isso, pessoal. Obrigado para você que me aguentou até agora aí. Se você for comprar a Toro, boa compra para você. Volte aqui nos comentários, nos diga os seus relatos. E eu indico, corra atrás da Alpine Edition. Faça o que puder para pegar essa versão, que ela tem um custo-benefício acima da média. Embora seja apenas 1000 unidades. Mas corre lá e pega ela. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.